Oi, meus irmãos, bom dia. Nós estamos aqui reunidos para louvar o Senhor e aprender um pouco da Tua palavra. Nós vamos iniciar cantando um hino Atribulado Coração. Se encontra no Cantor Cristão, no 236. Para estudar a quinta lição da revista Palavra e Vida, que nesse trimestre nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo. E a lição de hoje é uma lição muito importante, porque ela fala que Jesus é a mão amiga de Deus. Num tempo, de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, a gente sabe quanto é importante ter um amigo. E o amigo de todas as horas, sem dúvida, é Deus. É aquele que nos ama de uma maneira incondicional. E nós vamos ver na lição de hoje a maior prova deste amor de Deus para com a humanidade. A lição de hoje, ela vem falando de algo que diz respeito qual é o ponto básico da doutrina do apóstolo Paulo. E a gente pode citar várias, mas a lição de hoje, ela vem falando basicamente da doutrina da reconciliação. O que seria isso, Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para viver em intimidade com Ele. Lá em Gênesis, no capítulo 3, gostaria de ler aqui com os irmãos, o versículo 8 do capítulo 3, o versículo 8 e 9 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor
entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Então aqui esse texto, ele evidencia algo, né, de um relacionamento íntimo de Deus com Adão e Eva. Né? Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, ele criou com esse objetivo, de ter intimidade, uma vida de um relacionamento íntimo e profundo com o homem. Mas infelizmente, pelo pecado que originou aqui, quando houve a desobediência, o homem rompeu esta aliança com Deus, né? Ele quebrou algo que era para Deus muito importante, esse relacionamento que ele tinha com nós, com a humanidade. E daí nós nos tornamos inimigos de Deus, não é? O pecado, ele fez isso, né? O resultado do pecado foi essa inimizade que foi criada entre Deus e o homem. E essa inimizade, ela precisa se cessar. E a única forma disso acontecer é quando a gente se reconcilia com Deus. Daí vem o apóstolo falando da doutrina da reconciliação. E nós temos vários textos da Bíblia que falam dessa doutrina. E eu vou estar aqui dividido com os irmãos esses textos da palavra de Deus. Toda a nossa base é a Bíblia, irmãos. Nós precisamos entender que tudo que a gente ouve, tudo que a gente... que as pessoas disseminam, né, nas redes sociais ou nas conversas, precisa ter base na palavra de Deus. E a base da escola bíblica é a palavra de Deus, é a Bíblia. Em Romanos 5, de 10 a 11, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, irmãos, essa reconciliação, ela ocorre quando o homem dá um passo à direção a Deus. Quando o homem ele se reconhece pecador, ele se reconhece dependente de Deus, ele reconhece que ele não vive uma vida plena sem a presença de Deus na vida dele. Em Efésios 2, 11 e 16 diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, várias passagens da Bíblia mostrando isso. A necessidade do homem voltar-se para Deus, de se reconhecer pecador, de se aproximar de Deus novamente. Por isso que é a mão amiga de Jesus, é a mão amiga de Deus, porque foi Jesus que fez isso por nós, quando ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. 2 Coríntios 5, 18 e 20 diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão do homem. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então o texto mostra, né, que existia uma barreira, existia um muro que separava o homem de Deus. E essa barreira, ela foi destruída, ela foi quebrada quando Jesus morreu na cruz do Calvário. A gente, num contexto bíblico, a gente lembra que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Isso significa o quê? A possibilidade do homem se aproximar de Deus, do homem entrar na presença de Deus. Porque até então nós estávamos impedidos disso, porque o pecado nos separava de Deus.
E a morte de Jesus na cruz, ela nos veio dar essa oportunidade de estarmos buscando e entrando na presença de Deus. Colossenses 1, nos versículos 19 e 23, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dela reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então aqui mostra também nesse texto, mais uma vez, né, que a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela trouxe essa oportunidade para que o homem viva uma vida de amizade com Deus, viva na presença de Deus, sem o peso da culpa do pecado, né? Uma oportunidade de sermos santos assim como Deus é. Porque o pecado, irmãos, é que nos torna, o pecado é que nos afasta de Deus. Nós não somos pecadores porque a gente peca porque é pecador. Isso é algo que a gente precisa entender. Às vezes você pode pensar assim, mas tem tantas pessoas dentro da igreja que são piores do que eu, né? Fazem tantas coisas erradas, né? Eu não preciso estar numa igreja, indo na igreja, eu faço boas obras, né? Eu não faço mal a ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei. A gente sempre, né, quando muitas vezes a gente vai falar de Jesus para algumas pessoas, a gente escuta essas pessoas falarem isso, né? Porque falta o entendimento, não é? Porque não é o que a gente faz ou deixa de fazer. Nós realmente somos pecadores, porque está na nossa origem. O pecado entrou na humanidade quando Adão e Eva, quando eles pecaram. E com isso o pecado entrou no mundo. Então todos nós somos pecadores. Precisamos reconhecer isso. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é um fato, irmãos. É o primeiro passo para que a gente possa retomar a nossa amizade com Deus. É a gente reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que não somos nada, reconhecer que não é por nós, mas é pela graça e pela misericórdia de Deus que podemos desfrutar dessa paz que Ele nos promete aqui na palavra dele, não é? O Evangelho é a chamada, é o apelo de Deus para que os homens se reconciliem com eles. É a forma de Deus, né? Foi o plano de Deus para cessar essa inimizade de Deus, do homem com Deus, porque Deus nunca foi inimigo do homem. O homem se tornou inimigo de Deus. Deus sempre amou a humanidade. Então, reconciliar é cessar a inimizade. A ideia de que duas partes que antes eram hostis, agora são amigas. É disso que trata a doutrina da reconciliação. Deus e os homens, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. Então, como eu já falei, né, essa inimizade, né, ela se originou no pecado, né? O homem virou as costas para Deus. O homem preferiu viver pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias decisões, né? E aí a gente precisa também evitar, né, pensamentos que dizem assim, Deus é bom, né? Deus não vai fazer justiça, né? Aqui na revista fala, né, que muitas vezes as pessoas pensam que Deus é o Papai Noel ou a fada madrinha, né? Deus é pai e tudo vai resolver. E Deus ama, então Ele não vai castigar ninguém. Nós precisamos crer na palavra de Deus, né? Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus é moral e justo. Então, irmãos, Deus é moral e é justo, e os pecadores não reconciliados são seus inimigos. Em Tiago, capítulo 4, o verso 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está na Bíblia, irmãos. Isso não é uma invenção, né? Precisamos entender que o pecado nos tornou inimigos de Deus. E precisamos entender que fora do projeto de Deus de reconciliação, nós somos rebeldes contra Deus.
aqueles que não se reconheceram pecadores, dependentes de Deus, que confessaram seus pecados e tentam viver uma vida digna diante do Senhor, obedecendo os seus ensinamentos, os seus mandamentos, fazendo realmente aquilo que Ele nos ensina e nos orienta na palavra dEle, né? Deus é diferente de nós, né? Nós somos pecadores, somos impuros, mas Deus é absolutamente santo, né? Ele está em veemente oposição a toda forma de mal. Deus é santo, Deus é justo e Deus deseja ter uma vida de intimidade com cada um de nós. Mas para isso nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos segurar a mão de Deus. Muitas vezes, eu lembro quando eu era criança e os colegas, né, a gente brigava e aí às vezes os professores vinham fazer, né, aquela reconciliação e um estendia a mão para o outro vir dar a mão. É isso que Jesus fez. Jesus, ele é esta mão de Deus estendida, né? Deus deu o primeiro passo. Através de Jesus na cruz, ele estende a mão para a humanidade. Agora cabe a nós segurarmos a mão de Deus. Cabe a nós desejarmos ter essa vida de intimidade com o Senhor. A mão está estendida, mas nós precisamos segurar essa mão amiga de Deus, de Jesus, essa mão que vem nos reconciliar com Deus. Essa inimizade não é de sentimentos. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas é uma inimizade moral e não sentimental. Essa inimizade, ela existe apesar das nossas boas intenções. Não depende de nós. Se entre Deus e o homem não há uma inimizade estabelecida, para um bom relacionamento, ela tem que ser desfeita. E como desfazer essa inimizade, né? Será que boas obras? Eu vou fazer muitas obras, eu vou ajudar muitas pessoas, porque eu quero agradar a Deus e eu quero que Deus se agrade de mim. Então, vou praticar muitas boas obras. Ou se não, vou promover cerimônias, né, religiosas para agradar a Deus, né? E há aqueles que falam, não, por sucessivas reencarnações, o homem vai se aprimorando, o homem vai melhorando. O que pode desfazer essa inimizade? Nada disso. Nada disso que eu falei pode desfazer essa inimizade. A única coisa que pode desfazer essa inimizade do homem para com Deus é a reconciliação. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. Como eu falei, né, Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus, né? Muitas pessoas não entendem, né? Por que um cristão, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, às lutas da vida, ele sente paz? Ele consegue cantar, ele consegue glorificar a Deus, ele consegue viver na presença de Deus. Por quê? Porque isso é Jesus que faz na vida da gente. Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é uma paz que o mundo não entende, o mundo não compreende. Só vivendo na presença de Deus é que a gente pode desfrutar dessa paz. Essa mão amiga que Deus estendeu através da pessoa do seu Filho, que morreu na cruz do Calvário. A obra de sua graça é ato de sua bondade. Ele tornou isso possível. A cruz é o aceno do amor de Deus. Guarda essa frase, irmãos e amigos. A cruz é o aceno do amor de Deus, né? É Deus o tempo todo mostrando para nós, eu quero viver perto de vocês, eu quero ter intimidade, eu quero fazer você crescer na sua fé, né? Eu quero fazer você crescer na sua santidade. Então, é algo realmente divino. É estarmos a cada dia buscando viver na presença de Deus, aceitando esse presente que Ele nos deu. Não é? Às vezes, você já ganhou um presente, você não abriu esse presente? Deixou lá no canto da sua casa, sem abrir? É isso que os homens fazem quando eles não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus deu presente à humanidade, mas muitos deixam lá no canto, não desembrulham, não desfrutam daquele presente.
não é? É um presente que nos foi dado, mas só podemos usufruir quando a gente abre esse presente, quando a gente segura esse presente, quando a gente se agarra nessa mão amiga de Jesus que nos aproxima de Deus. Conta-se um episódio que em 1965 soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945. 20 anos depois, esses soldados estavam ainda lutando, não é? Eles estavam escondidos na floresta, travando batalhas e lutas. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara, e havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles: gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Essa história também nos faz ver que muitas vezes nós, os homens, estão vivendo assim também, não é? Uma inimizade que cessou, não é? Na cruz do Calvário, quando Jesus derramou seu sangue por nós, entregou a sua vida por nós. Esta batalha foi vencida por Jesus na cruz do Calvário, quando ele se entregou, não é? Quando ele derramou seu sangue por nós. E muitos ainda continuam nessa guerra contra Deus, na inimizade contra Deus, porque não usufrui, né, desse presente de Deus para a humanidade. A inimizade de Deus com a humanidade, ela findou-se na cruz do Calvário. Podemos ser amigos de Deus, basta a gente querer, não é? Basta você querer ser amigo de Deus. Quando você quer, quando você deseja, você usufrui. Nós cantamos um hino, né? Atribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás. Consolo, paz e seu perdão, sim dele tu receberás. Por que a tribulação? Por que viver afastado de Deus? Simplesmente por opção pessoal, né? É um desejo pessoal, porque a humanidade se entrega aos prazeres da carne, vive sem desejar a presença de Deus, os ensinamentos de Deus, os conselhos de Deus para a vida. E aí vivem afastados de Deus por opção deles, não porque Deus não fez isso, né? Deus já deu o primeiro passo, né? O passo decisivo, quando ele entregou Jesus na cruz do Calvário por nós. E com isso, irmãos, nós precisamos entender que como igreja do Senhor Jesus, compete a nós, igreja, estarmos falando, né, desse desejo de Deus de reconciliar-se com o homem. Cabe a nós, a igreja. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem que a igreja tem falado, né? Dia após dia. Vários instrumentos têm sido usados pela igreja para alcançar os corações com esta mensagem, né? Hoje estamos num período de isolamento social, né? Uma necessidade, um período de pandemia. E mais do que nunca a gente pode dizer, né? O quão importante é viver na presença de Deus, viver em comunhão com os irmãos, né? A gente vê sempre os irmãos falando: ai, que saudade dos cultos, que saudade da comunhão, vontade de estar na igreja, né? Talvez a gente não desse tanto valor como nós estamos sentindo falta hoje, de estarmos tendo esses momentos. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma missão, né? Ela tem uma missão de ser um embaixador, né? Aquele que anuncia, né? O embaixador é aquele que representa. Então nós somos representantes de Deus nesta terra, para falar a mensagem de Deus, para divulgar, né, o amor de Deus por toda a humanidade. Nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Somos inimigos dele porque ele é santo. Essa inimizade foi criada por nós e desfeita por ele na cruz. Em Jesus, Deus nos chama a reconciliação e nos oferece a sua amizade, né? O resumo de tudo que a gente, né, tem falado aqui, né? Nós estamos separados de Deus porque nós, o homem que fez isso. Não foi Deus que cortou a ligação com o homem, foi o homem que cortou a ligação com Deus, né? E essa inimizade criada por nós, ela foi desfeita por Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus nos chama, Jesus nos convida a uma reconciliação. Outro fato, né, que nós precisamos também compreender
já foi dito, mas é uma forma da gente refrisar. Nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação. Irmãos, nada que você faça, nada, vai dar dignidade ao ser humano. Porque isso nós só conseguimos quando nós nos reconciliamos com Deus através de Jesus na cruz do Calvário. A obra foi feita por Ele. A parte ofendida tomou as medidas para acabar com a inimizade e a nós cabe aceitar seu gesto de amor. Deus quer voltar a andar com os homens como fazia no Éden. Em Jesus Ele veio habitar conosco. Ele quer ser nosso amigo, né? Jesus quer passear, né, no nosso meio. Jesus quer viver uma vida de intimidade com cada um de nós. Mas nós precisamos aceitar esse convite. E como igreja, nós temos a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com Ele. Evangelização e missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus. Esta é a missão da igreja, irmãos. Estarmos a cada dia falando desta mensagem de reconciliação, oferecendo esse presente à humanidade. Muitos, com certeza, como a gente sabe, negam, né? Acham que não tem necessidade, que são bons demais, que não são pecadores, que não fazem mal a ninguém. E, infelizmente, né, nós sabemos que a Bíblia diz que sem essa reconciliação não há salvação. E muitas das pessoas estão indo, infelizmente, né, para um caminho que se afasta de Deus. E cabe a nós, a igreja, estarmos a cada dia anunciando, falando, divulgando, sem cansar, né, de forma incessante, que Jesus é a mão estendida de Deus para que essa reconciliação possa acontecer, para que essa inimizade se cesse. Que nós possamos a cada dia estarmos mais dispostos a andar na presença de Deus. Precisamos entender que Deus é amor, que Deus é justiça, mas Deus também espera de nós, né? Em Colossenses 1, 19 a 23, diz que nós somos inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuemos alicerçados firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Precisamos manter-nos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque é isso que Deus espera de nós. Que possamos, como igreja, né, como filhos de Deus, como servos do Senhor, compreender isso, né? Nós que já estamos reconciliados com Deus, que já aceitamos, né, o sacrifício de Jesus, que já entregamos o nosso coração, a nossa vida, a direção de nossa vida, os nossos planos na mão de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que precisamos divulgar para o mundo esta mensagem, a necessidade de reconciliação, a necessidade de se fazer as pazes. E que possamos, irmãos, como diz em Colossenses, permanecer firmes e alicerçados na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Nos mantermos constantes e firmes na obra do Senhor, nos nossos propósitos, de ler a Bíblia, de estarmos buscando uma vida de santidade perante o Senhor, não murmurando, não reclamando, obedecendo às autoridades, obedecendo ao líder espiritual que Deus colocou na igreja, na pessoa dos pastores e do pastor, né? Que possamos estarmos sendo obedientes a Deus, firmes nesta fé que um dia nós aceitamos quando seguramos a mão amiga de Jesus e nos reconhecemos pecadores, nos arrependemos, confessamos nossos pecados, nos batizamos, né? Esse é o processo. Eu me reconheço pecador, eu aceito Jesus como Salvador, não é? Eu confesso Jesus como meu Salvador e eu me batizo, né, como uma forma de pertencer à igreja do Senhor Jesus. É isso que Deus espera de nós, né? Que tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando a cada dia, nos fortalecendo, nos livrando desse mal, né, que nós estamos vivendo. Que Deus possa estar consolando, né, o coração de tantas pessoas que têm perdido seus familiares, né, nesse período de pandemia. Que a misericórdia de Deus possa nos cercar a cada dia.
Nós vamos orar. Quero agradecer esta oportunidade, a irmã Edneia, que me convidou a estar aqui, né? Eu confesso que eu nunca tinha feito, a gente ficou um pouco nervosa, mas a mensagem é esta, né? Deus, através de Jesus, Ele deu o primeiro passo para que a humanidade se reconcilie com Ele. Que nós possamos, como igreja, né, estarmos a cada dia falando desse amor de Deus, sempre lembrando, né, que é o aceno de Deus para a humanidade, né? Venham até mim, eu estou aqui de braços abertos esperando que esta mensagem possa chegar aos muitos corações. Vamos orar neste momento. Pai querido, mais uma vez diante da tua presença, eu quero te agradecer a tua oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos estudando a tua palavra. E neste momento, ó Deus, a vida do apóstolo Paulo, que é um exemplo de fé, de perseverança, ó Deus, de um servo, ó Deus, que viveu na tua presença. E através desses estudos da Escola Bíblica Dominical, nós estamos tendo essa oportunidade de mais uma vez estarmos, ó Deus, buscando entendimento, crescimento espiritual para a nossa vida, ó Deus. Nós te agradecemos o estudo, ó Deus, te pedimos que o Senhor possa estar completando, ó Deus, aquilo que por acaso não foi falado, ó Deus, mas que essa mensagem, ó Deus, possa ficar gravada em cada coração. Neste momento, ó Deus, de tanta turbulência, de tanta preocupação, de tanta tristeza, ó Deus, que a humanidade está passando. Nós pedimos, ó Pai, que neste momento, ó Deus, que as pessoas tenham oportunidade de estar se voltando para o Senhor. De estar, ó Deus, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados a Jesus Cristo, ó Deus. Está buscando essa reconciliação com o Senhor. Que seja tempo oportuno de salvação, ó Deus. Te peço, ó Deus, pelo consolo do Espírito Santo na vida daqueles, ó Deus, que têm perdido tantas batalhas, ó Deus. São tantas famílias, ó Pai, que estão perdendo seus entes queridos. Ó Pai, tenha misericórdia, ó Deus, console esses corações. Dê sabedoria aos médicos, ó Pai, aos cientistas, ó Pai, que estão estudando, ó Deus, a cura para essa enfermidade. Que o Senhor possa, ó Pai, dar entendimento, que no tempo oportuno isso possa, Deus, ser uma realidade em nossas vidas. Dá-nos sabedoria, Pai, para entender aquilo que o Senhor espera que a gente compreenda. Dá-nos sabedoria para viver na Tua presença, Deus. Dá-nos sabedoria, Pai, para enfrentarmos as dificuldades, mas tendo paz no coração, porque essa paz não está vinculada a um mundo, mas essa paz está diretamente vinculada à pessoa de Jesus em nossas vidas. Que apesar de todas as dificuldades, provações, nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, estarmos obedientes e na certeza que tudo isso vai passar e vamos voltar fortalecidos, ó Deus. Estarmos na Tua casa, junto com os nossos irmãos, em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor. E mesmo em casa, ó Pai, que possamos a cada dia estarmos mais firmes na Tua presença. Que muitas vidas, ó Pai, possam se reconciliar com o Senhor Jesus através dessa pandemia, ó Deus. Que seja tempo oportuno de salvação, tempo oportuno do homem segurar na mão de Jesus, ó Deus, e se reconciliar com Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero desejar a todos, né, um feliz domingo. Hoje à noite teremos culto, né, online, às 18h30. Momento de estarmos juntos também, prestando culto ao nosso Deus. E que todos tenham, né, um bom domingo. Um abraço a todos os irmãos, estou com saudade de todos vocês, né? Que estejamos a cada dia sendo guardados pelo nosso Senhor.